nunca, nunca pare de vibrar. Olá pessoal, eu sou Marília Horft. Estamos aqui nos estúdios Machine Records para mais uma gravação de mais um episódio do LilaCast. Episódio de número 18. Antes de apresentar a nossa convidada queridíssima, né? Eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, curtem, comentem, compartilhem e dê um like para aumentar as nossas visualizações. É isso, Má? Falei legal? É isso, Má. Curtam. Curtam o nosso canal Lila Cortes. Boa. Que tá demais. Muitos cortes muito interessantes, muito reflexivos. Um acervo só pro LilaCast. Exatamente, Maciel. Gente, esse Maciel é terrível. Ele trabalha muito bem, né, Má? Que isso? São seus olhos. Não, são meus olhos, meus ouvidos. Muito bom. Então é isso, gente. Muito obrigada. E Camila, essa é a nossa convidada. Camila Costa, seja bem-vinda ao LilaCast. Obrigada, Má, pelo convite. É um prazer estar aqui. Agradecemos a sua presença. Fique à vontade. Gente, olha só. Só para dar uma... né? Contextualizar. Camila é uma professora, tá? Ela é professora do Ensino Fundamental 2, né? Isso. E ela veio aqui... Vou falar tudo. A gente se encontrou. Boa. A gente se encontrou no metrô e a gente começou a conversar e eu senti que ela tinha um desabafo, né? E ela veio aqui no LilaCast para desabafar o que é ser uma professora e o que ela passou, contar um pouco, né, do que ela passou como sendo professora. Não só coisas ruins, mas coisas boas também. Então, Camila, se apresente para... né, fala agora sobre a sua pessoa, quem é Camila Costa e, por favor, fique à vontade. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Camila, sou professora de língua portuguesa, tenho 39 anos, tenho um filho, sou casada e sou professora. Atualmente não estou na área, saí da área, porque eu não consegui renovar o meu contrato esse ano. Sim, você falou. Eu não consegui renovar meu contrato esse ano. E assim, quando eu consegui um emprego que foi em março, e foi trabalhar numa escola particular, eu fiquei nessa escola por 2 semanas. E aí eu saí. Eu saí porque eu vi que não fazia foi a liga. gota d'água. Não fazia liga com as coisas que eu prego dentro de sala de aula. Então, existiam cobranças que você olhava assim, você se questionava, mas o porquê disso? E não tinha um fundamento. E você, às vezes, não tinha um certo apoio. E aí eu tava passando por alguns problemas também em casa, então eu decidi sair. Aí eu saí, pedi pra extinguir o meu contrato com eles, né, que no caso seria em carteira assinada. E eu vi também que não daria muito certo. Camila, só pra gente entender legal, quem tá assistindo, você é uma professora, você falou, contratada. Isso, no estado eu era contratada, eu era categoria O. Isso, gente, ela vai explicar o que é, porque às vezes as pessoas pensam que professor é só... efetivo, não. Concursado. No caso dela é diferente. Explica pra gente. Então, no estado você tem 3 tipos de professores. Você tem o professor que é o estável, que é o professor que ele não é efetivo e nem passou lá no concurso, mas ele conseguiu, dentro da lei, ser estável para o estado. E tem o professor que é o professor efetivo, que foi lá, prestou a prova, conseguiu, né? Então teve toda a sua nomeação e ele é efetivo do estado. E existe o professor categoria O. Que é maravilhoso. Olha só, gente. Olha que coisa Esse mais O é linda. sugestivo. Totalmente. Então, assim, o professor categoria O, hoje, no estado, é o que supre a necessidade do estado. Então, a gente tem mais professores categoria O do que o professor que é efetivo. Seria o que faz funcionar mesmo. Que faz funcionar. E está faltando o professor. E muitas vezes está faltando o professor porque o governo não abre essa oportunidade para o professor ingressar. Ou quando abre, o professor ele tem que estar numa demanda de diversas escolas, então ele não consegue
atribuir outras aulas. Por causa da questão de horário. Então, por exemplo, até o meio do ano eu estava tentando pegar aula ainda. Porque eu tinha... Desse ano Desse aqui. ano. Porque eu tenho a minha inscrição ativa. Mas eu não tenho um Entendi. contrato mais. Só que o que acontece, Marília? Um exemplo. Eu Sim. tinha... Que de fato, esse exemplo é um exemplo real. Sim. Tinham 10 aulas no Laerte. Tinha mais... Acho que 6 aulas numa escolas aqui do Pirajussara, mais 6 não sei aonde, e assim vai. Só que a sua grade de horário, ela é com base de segunda a sexta, dentro do seu horário que você tem que estar dentro da escola. E eu tinha escolhido o período da tarde. As aulas que tinha na escola, um exemplo, que tinha aqui no Pirajussara e tinha no Laerte, eram nos mesmos horários. E aí, como você é só uma pessoa? Eu sou só uma pessoa. A gente Só- ainda não se multiplica Não. fisicamente. Só que o que acontece? Eu tenho que ter um total de aulas para poder abrir o meu contrato. Não pode ser só 2 aulas. São 20 aulas. Só que eu só tinha 10 aulas no Laerte, 6 não sei mais aonde, 2 não sei mais aonde, e assim vai. Porque são as escolas que estão precisando do professor. Como que você consegue montar uma grade de horários para dar aula, sendo que são em diversas escolas, às vezes os horários batem, você não consegue. Entendi. Então quer dizer que o professor da categoria O, que são os contratados, eles têm que suprir, eles teriam que suprir toda essa necessidade. Você tem que compor uma grade de horas de aula. E essa Mas não bate, né? não Você bate, porque as tendo- escolas fazem o seu horário. Cada escola compõe o seu horário. E aí, se tem essa necessidade desse professor, o que acontece? Você vai lá e você se candidata para essas aulas. Mas o professor categoria O, ele, para poder abrir o contrato dele, ele tem que ter 20 aulas. Ah, entendi. Tem um número de aulas. Tem que ter um número tem de que- aulas. Entendi. Né? Tem que ter um E número essas de 20 aulas. aulas não é o professor que escolhe, é a escola que... Você vai se candidatar para a sua disciplina. Por exemplo, Ah, eu tá. sou da disciplina de língua portuguesa. Entendi. Então, eu não posso, por exemplo, dar aula de geografia. Porque a minha licenciatura é língua portuguesa, é letras. Obrigada. É. A não ser, por exemplo, o professor eventual. O professor que é eventual, ele está ali por uma eventualidade para cobrir a falta de um professor. Então, se o professor, por exemplo, ele deixou uma atividade para aquela turma que ele iria faltar, que ele iria se ausentar naquele dia, o professor eventual, ele pode aplicar essa atividade e depois entrega para o professor. Ou ele aplica a atividade dele da disciplina dele. Porque quando eu comecei, eu era eventual. Você Né? entrou como Professora eventual. substituta, eu entrei como professora eventual. Mas isso é contratado também? Não. O eventual, na é época... só aquela eventual mesmo. Só aquela aula. Só aquela aula que tá ali. Então, o professor eventual, ele só ganha... Ainda tem esse detalhe, que é bom falar. Sim. O professor eventual, ele só ganha se ele tiver aula para ele substituir. Então, vamos supor, se você é uma professora eventual do estado, e você entra 1h da tarde na escola, vamos supor que você faça 2 períodos. Então, você entra 1h e sai às 11 da noite. E não faltar nenhum professor, você está à disposição da escola, mas você não ganha nada? E você fica lá o dia todo sem fazer nada, então não ganha nada. Quer Nada. dizer, há um tempo que... Teoricamente é perdido. Eu já tive essa situação. Como professor eventual, foram pouquíssimos momentos em que eu vivi de não ter uma aula para substituir. Eu sempre tinha aula para substituir. Que bom, né? Era na época da faculdade. Pelo menos pra você isso não foi Sim. tão frustrante. Mas teve- Isso de ser professora eventual, Sim, né? teve uma época que estava na sala dos professores, eu e minha amiga Silene, e foi um dia que a gente deu muita risada, porque foi um dia extremamente atípico, não teve uma aula pra gente substituir. E nós ficamos da 1h da tarde até umas 10 horas na escola e não teve uma aula pra gente substituir. Aí a gente saiu da escola triste, né, falando, nossa, hoje a gente não assinou o ponto. Tem que rir, né? Tinha que Mas rir. o ruim é que não ganhava, né? Não ganha. Então, assim, eu acho que talvez até o recado que eu vou falar para os alunos que vão ouvir esse podcast, respeitem os professores eventuais que entram na sala de aula. Porque existe um preconceito muito grande contra o professor eventual. Dos alunos? Dos alunos, de alguns colegas de trabalho, Olha o corte, hein? Olha o corte. Opa. Nossa! de alguns colegas de trabalho.
Então quer dizer que existe um tratamento aí Existe. diferenciado. Existe. Tem gente que eu já ouvi falando assim, é só professor eventual. E? Falou, inclusive, comigo, quando eu era professora eventual. E aí você não é ser humano. Você Não, é só ali era professor só. eventual. A gente falava assim, a gente é só o tapa-buraco. Né? Esses rótulos, né? Tem essa questão de rotular muito. Né? Tinha pessoas que eram, a gente olhava assim, maldosas as falas. Eu lembro uma vez, foi no começo da minha carreira. Eu entrei na sala e assim, a gente quando inicia a profissão, as pessoas pensam que o professor sai da faculdade já sabendo da aula. Isso é uma mentira muito grande. Gente, isso é um absurdo, né? Não, mas existe esse conceito de achar que o professor se formou, ele já sabe da aula. Então não é só o professor, né? É todo profissional se formou, então já sabe atuar. E não é assim, a gente sabe que não é assim. Não é. E aí, com o tempo, você vai se moldando. Você vai descobrindo, isso aqui dá pra fazer, isso aqui não dá, isso aqui é legal, isso aqui não é. Isso aqui eu preciso reformular dentro de mim, não adianta eu ser bravo o tempo inteiro, porque eu tô lidando com crianças. Então, assim, eu no começo da minha carreira, eu falo que eu fui muito carrasca. Eu fui uma professora assim. Só na defensiva, né, aquela coisa Camila? assim, senta, vai fazer sua lição. Por que tá sorrindo tanto? Sabe aquelas coisas? Tem isso. Aquela coisa assim de você olhar. Por que tá sorrindo tanto? Porque você achava o tempo inteiro. E pior que quando você fala isso pra pessoa é que ela dá risada. Exato. Né? A gente pensa assim, tá tirando sarro da minha cara, porque sabe que eu tô iniciando. Você tava na defensiva, Você tem claro, aquela coisa natural, na cabeça. né? Porque se você é tratado de uma forma diferenciada, digamos assim, o que a gente cria? Isso é do ser humano, a gente cria uma defesa. Né? E aí E a gente sai atirando pra tudo quanto é lado. Exato. A gente passa a jogar na defesa. No ataque, aliás, né? A gente fica muito na defensiva, né? E aí começa, né? E aí eu lembro que uma vez eu entrei na sala, os alunos me viam. Isso era muito engraçado, foi na escola Isabel Lucy. E eles me viam vindo no corredor, era espontâneo. Corre, a professora Camila tá vindo. Aí eu falava assim, gente, eu sou o bicho papão da escola. E quando eu chegava, eu olhava assim, e eu queria rir, porque eu achava engraçado, só que eu não podia rir. Foi um personagem. A gente faz o personagem mesmo. Precisa. Tem dias que a gente entra na sala, assim, carrancudo, e os alunos percebem. Aí eles falam assim, hoje a professora não tá legal. Né? Então, se você tá de costas, só escrevendo na lousa, se você não fala um boa tarde... Aí tem aquele aluno que eu falo que é o aluno audacioso, né? Que ele tem a vontade de perguntar, ele ergue a mão assim, professora, licença. Aí você dá aquela olhadinha assim de rabo de olho e você fala, o que foi? Boa tarde, professora. Tudo bem? Aí aquilo... A vozinha, né? Mansa, baixa. Aí aquilo tipo te dá um chacoalhão e você fala assim... E o medo, né? O medo. Aí aquilo te dá um chacoalhão e você fala assim, caramba, eu não falei boa tarde com os meus alunos hoje. Olha, você estava tão carrancuda que você não... Às vezes os problemas, às vezes as coisas de casa, às vezes a questão da faculdade, tudo. Né? Mistura tudo. E aí você sabia que você tinha que cumprir aquele horário, aquela pressão psicológica que você tem que dar tantas aulas para poder pagar a faculdade, então tinha momentos que era assim. E aí nesse dia, os alunos começaram a falar assim, oi professora, boa tarde. Aí eu virei assim, olhei, e aí eu falei assim, poxa, eu não falei boa tarde. Eu falei assim, gente, desculpa, boa tarde, tudo bem? Vamos fazer a lição, depois terminei de preencher, eu explico pra vocês aqui, tá bom? Tá bom. Então, assim, foram momentos assim, aquela cutucadinha de leve, que foi me mostrando, opa, peraí, você onde você teria que ir, né? Sim. Você mesma foi descobrindo sozinha como você iria ser a professora. Quem iria ser a professora Camila? Exato. Você estava modulando. Eu estava me descobrindo. Professora Camila. Eu estava me descobrindo, eu estava reinventando ali uma situação. Não é reinventar no sentido... Criando mesmo. Criando criando ali, porque era um improviso, né? Exato. Porque quando você entra dentro da sala de aula, sozinha, sem aquele professor que está acostumado a atuar, e ali você que vai direcionar... Você olha assim, você fala, Jesus, pra onde que eu vou? O que que eu faço? É assim mesmo. Então você se sente perdida. Porque todo início de profissão existe o início. E às vezes tem pais que não entendem isso. Sim. E você, então, começou como eventual só pra entender. Sim.
E nessa época aí, você já era contratada? Não. Então, o professor eventual na época, que hoje agora já entra como professor categoria O, só então que não existe ele mais o eventual. mudou a sigla, e se eu não me engano, o professor que é eventual, ele passa a ser professor categoria V. São várias categorias que tem, Marília. Então, entendi. tem algumas que até é complicado de explicar, porque o tempo todo muda. Não, fala só o que você conhece, Né? claro. O tempo que a todo gente não muda. conhece, não dá pra falar. O tempo todo tem uma mudança. Sim. O tempo todo tem lei que tira benefício, põe benefício. Uma hora você pode isso, uma hora você já não pode. Você pode substituir tantas aulas, porque senão você ganha mais que o professor que tem a aula atribuída. Então, assim, já é uma forma de descaracterizar o professor. Quer dizer, o professor não pode passar de tantas aulas, porque senão ele passa a ganhar um pouco melhor, ele sendo professor eventual. E aí você fala assim, ué, mas ele não é tão professor quanto aquele que está com uma aula atribuída? Então, se ele está se matando de trabalhar, ele só tem aquele dinheiro se ele der a aula. Por que ele não pode exceder um pouco dessas aulas? Eu sempre me fiz essa pergunta quando eu era professora substituta. Por quê, né? E aí, a resposta que eu ouvia era que, por ser professor eventual, eu não poderia ganhar mais do que o professor que está com aula atribuída. Sério? É. Então, Porque quer senão dizer- tem uma base ali, né? Então quer dizer que, por exemplo, se você tivesse tantas aulas já substituídas, e se mais umas 2 ou 3 aulas ultrapassasse, Meu pagamento era bloqueado. então... Nossa, O pagamento era nunca ouvi bloqueado. falar isso. Tem muita coisa que o pessoal não sabe. O professor que entra novo no estado... Então, assim, tinha as professoras que quando entram são novas, que o ano passado teve algumas professoras, inclusive, que eu, assim, dei super apoio para elas. E na sala de aula, eu como professora com aula atribuída de língua portuguesa e língua inglesa, eu chegava para elas e falava, tudo que você passar, você der nota, vai constar no meu diário. Então, vai ter um campo lá no meu diário onde eu coloco participação geral, participação com professor eventual, e ali eu somo a nota e divido. Então, tem a minha nota e a nota do professor eventual. Eu somava as 2 notas e atribuía uma nota. E no diário ficava lá para o aluno poder ver, porque era o diário online. Então, se o aluno tinha uma nota menor, é porque eu não entreguei a atividade da professora eventual. Tá. Você entende? Esse era o meu apoio, uma das formas de apoiar a professora. Porque Legal. ela está iniciando. Mas foi uma iniciativa tua? Sempre fiz isso com os professores eventuais, porque eu já fui professora eventual. Então eu sei o peso que é ser professora Olha a eventual. importância, tá vendo? Olha, o lado bom, vamos ver o lado bom. O lado bom, Né? porque De você viveu, sente na pele. sente na pele, e aí você conhece o lado da professora que está começando ali como eventual. Você sabe o que ela passa, e você dá a importância. Tá vendo? Eu acho que será que as pessoas não deveriam passar, então? Né? Por alguns Você sabe que momentos. uma vez eu falei isso na sala e aí, teve professores que me olharam feio. Que é o professor que ele já se formou e assim que ele se formou, ou quando ele estava em formação, ele já tinha conseguido aula atribuída e ali ele continuou. Ele nunca pegou aula como eventual. E quando eu falei isso, eu falei, eu acho que todo professor ele tinha que passar por um período de professor eventual para ele entender como que é. Tá com frio? Não. E aí, assim, os professores me olharam feio quando eu falei isso. Mas por quê? Eu falei assim, porque quando você tá do outro lado, você passa a entender a perspectiva da pessoa. E eu já estive desse outro lado. E eu me sentia muito mal quando tinha essa questão de menosprezar o trabalho do outro. Porque quem Então, sou eu na galáxia Sim. pra poder menosprezar o trabalho do professor E eventual? cadê a empatia, né? Cadê a empatia? Então, eu tenho um problema com essa palavra. Empatia? Eu tenho um probleminha com essa palavra, sabe por quê? Explica. Porque antigamente existia-se mais empatia sem ninguém saber o que raio era empatia. As pessoas faziam as coisas Naturalmente. muito natural, sem querer esse status. Sem querer se Ser aparecer empático. Eu por sou ser muito empático. Hoje não. A palavra veio, ficou na moda, grudou igual chiclete. Ai, a gente tem que ter mais empatia. Sim, a gente tem que ter mais empatia. Antigamente nós tínhamos empatia de uma forma muito natural, sem ninguém saber que a gente estava tendo essa questão de ser, né, empático, ser sincero, ser mais... Se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro, ser mais carinhoso.
né? Enfim. Tentar, pelo menos, entender a situação que aquela Tentar. pessoa está. Ou pelo menos fingir que tentava, né? Às vezes a gente... hoje em dia eu acho que as pessoas fingem muito mais. Você acha? Eu acho. Acho que finge. Acho que tem um certo fingimento aí de algumas coisas. Ai, que lindo que você tá fazendo. Eu dava as costas. Ai, você viu? Tá se aparecendo. Eu penso que tem um pouco dessa questão de fingimento. Acha? Eu acredito que sim. Porque às vezes, Marília, eu tenho pra mim uma coisa simples que eu faço. Eu fazer um gesto de bondade com alguém, ninguém precisa saber. Sim. Viver espontaneamente, acho que a gente tá um pouco longe disso. Então, ainda. é aonde fugiu a empatia. A gente não tá vivendo mais espontâneo. A gente às vezes vive pra poder mostrar. Aí é melhor assumir os sentimentos, né? Se não gosta, não gosta. Então, acabou. por isso que... Você entendeu por que eu falei que tem aí me parece que tem um fingimento? Entendi. Tem um certo fingimento. Eu não preciso fingir. Mas às vezes as pessoas fingem. Finge que gostou, finge que aceitou, finge que tá tudo bem. Só pra poder viver dentro dessa empatia que, na verdade, pra mim, virou uma palavra de chiclete. Camila, legal isso. Porque realmente, né? Que às vezes a gente até se dá melhor com uma pessoa mais autêntica. Você, não gostei disso, não gosto disso. Você sabe que essa minha autenticidade, essa minha sinceridade, essa espontaneidade que eu tenho Eu imagino. causa problemas. Ai, eu imagino que sim. Causa diversos problemas. Você é o tipo de pessoas que Eu não tenho... a maioria não está acostumada a lidar. Não, porque eu não tenho papas na língua. Eu não tenho aquele negócio, eu vou poupar. Não, eu vou falar. Não quero saber. Porque o aluno, ele cria ali uma fantasia de que o professor, às vezes, é um monstro. O professor é muito sério. Eu sou a professora que sou incisiva. Eu sou séria. Nos meus primeiros dias de aula, eu sou muito séria. Depois é que eles começam a ver um sorriso, assim, meio que de canto. Aí, quando eles começam a ver que, nossa, ela sorri. Tipo... A professora parece ser legal. Né? Exato. Nossa... Ela contou uma piada. Aí você olha assim, eu sou ser humano, gente. E eu já tive uma vez que parar a sala, porque eles estavam assim, eufóricos. E eu ergui a mão, então eles já sabem o comando. Se eu erguer a mão, é o comando. Eu ergui a mão e começar a contar. Generala Camila. Totalmente. 2. E séria. Aí eles olham assim, ela tá contando. Ela tá contando. E aí faz aquele silêncio. Era o seu código. É o meu código com eles. E aí eles olhavam. Já sabiam que... Aí, aquela devolutiva, né? Entendi. Eles olhavam assim pra mim e falavam assim: tá tudo bem, professora? Falei, Ainda então, não. eu quero saber se eu posso dar aula ou se vocês vão continuar com essa feira livre, porque isso aqui tá parecendo uma feira. Aí eles olham: desculpa, professora. Eu falei, ok. Não vou desculpar porque eu sei que vocês querem ficar fazendo bagunça. Então, na próxima aula, vocês revejam o comportamento de vocês. Então, quando eu tinha a próxima aula, já era um comportamento diferente. Por quê? Eles sabiam que era a minha aula. Então, eu chegava na porta, coisa de professor, né? Bolsa, apagador, A pasta livro, mochila, notebook. E a maçã na mão. Né? Tipo, só faltava maçã. No meu caso, era garrafinha de água, né? E aí, assim, aquela coisa, aí eu encostava assim na porta, 2 minutos, aí eles corria e sentava aí, tipo, assim, aguardando. Aí sempre tem aquele, né? Professora, eu já fiz o cabeçalho do dia. Muito bem. Quer mostrar o serviço, né? Quer mostrar o serviço completo. E aí eu, ok, então só 1 minuto, vou me organizar, fazer chamada. Então, quando era antes, que era diário, você tinha toda aquela coisa mais prática que você abria, você fazia ali a chamada, você fazia um rascunho ali mais ou menos do que você iria passar na aula de hoje e tal. Às vezes você anotava ali para poder registrar no diário. Hoje não. Hoje você tem a sede. O que é a sede? A Secretaria de Educação. A Secretaria Digital. Tá. Aonde o professor faz o login dele, ele acessa, aí lá tem todas as turmas dele, aí tem a pasta da chamada, tem a pasta, aí são os iconezinhos, né? Então tem a pasta da chamada, tem a pasta de você registrar o que você vai fazer no seu diário e tal, enfim. As habilidades que vão ser trabalhadas nessa aula. Só que é tudo pela internet. E quando não tem internet na escola? E qual escola que não tem internet? Olha, Tem? todas as escolas têm sinais de internet. A pergunta é, funciona? Entendi.
Funciona? E por que não funciona? Porque não é como é que eu posso dizer? Uma linha que comporta para aqueles monte de alunos usar também. Porque o aluno também pode estar logado. Quando tem prova, por exemplo, o aluno vai entrar com o RA dele, com a senha, para poder fazer a prova. Ah, entendi. Digamos Não assim. tem o suporte. Ah, é isso. Não tem o suporte Não necessário tem capacidade. Não tem. Dos megas para poder... Dos equipamentos mesmo. Não tem. O sinal de internet não é bom, o sinal de internet às vezes falha. Você não Entendi. consegue preencher a chamada. Você não consegue preencher, às vezes, o conteúdo. E aí o seu diário fica sem estar preenchido. E aí o que acontece? Ok. Dá 5 minutinhos no seu WhatsApp ou no próprio telefone vem mensagem da coordenação dizendo: professor, você ainda não preencheu a sua chamada. Mas, e todos esses problemas que tem por trás? Não querem saber. Ah, então, é isso que não... Ninguém né? quer saber. Isso não é justo. Mas por quê? Eu não acho justo isso. Não é. Mas e por que seria? Porque é uma cobrança sem fundamento. Exato. Mas É como se a pessoa ignorasse os problemas que tem, né? No caso da capacidade de equipamento. o governo não quer saber disso. O governo só quer saber do número preenchido. Da quantidade. Os resultados. Os resultados. Ele quer saber Olha, se vira. Eu quero os resultados. Exato. Inclusive, Não sei como me comportar aqui. uma das falas que tem em relação ao diário online do professor é que se o professor não preenche, é como se ele não estivesse trabalhando. Mas ninguém quer saber se naquele dia descarregou o celular, se o celular travou. Mas e aí, é descontado? Por ele, porque... Somos cobrados o tempo inteiro. Porque você se, tem que... se consta lá que você não trabalhou, vem descontado, aí depois você tem que recorrer, tem toda essa dor de cabeça, não. Ainda não tá tendo isso, mas eu não duvido de começar a ter. É porque corre esse risco, Corre. né? Já que consta lá que o professor está ausente. Sendo Corre, que com certeza. Não é verdade. Ó, um exemplo. Vamos supor que no dia de prova, o notebook que o professor pega da escola para ele poder usar está sendo utilizado pelo aluno porque ele está fazendo prova. Você tem que levar o seu aparelho para você usar na escola. E se você, no meio do caminho, você é assaltado e leva o seu notebook? Porque nem todos os professores têm carro. Eu não sou professora que tem carro, eu não sei dirigir. Entendi. E aí, quem vai pagar pelo meu equipamento? Por exemplo, a escola ZIC, é até um desabafo isso aqui. Que é aqui no Tabuão, Olha o no Marabá. corte. Que é no Marabá. Acertei. Está tendo assalto todos os dias e em qualquer horário. Não importa qual seja o horário. Se é 7 horas da manhã, se é 11 horas da noite. Já teve alunos, inclusive, que teve a arma apontada para a cara deles. Ah, isso é na frente Na saída da escola, saída. ao redor da escola, vamos supor aqui onde nós estamos no estúdio, tem a rua aqui ao lado. Então você virou aqui a esquina, já tem alguém esperando para te assaltar. Cadê a segurança pública? Boa pergunta. Cadê os auxílios para as escolas que dizem que teria? Fala-se muito da saúde do aluno, mas não se pergunta da saúde do professor. Ó, Esses medos, muitos pontos de interrogação. esses receios, esses medos que a gente vive, Marília, são coisas que nós que somos professores, ou no meu caso ex-professor, porque eu não estou atuando esse ano, a gente se questiona o tempo inteiro. Eu estou indo hoje trabalhar, será que eu volto? Na época que estava tendo essa questão de matar à toa, Tá, professor? matar professor, entrar armado dentro da escola, né? Essa série de ocorrências que tiveram sobre alunos que entraram dentro da escola com arma, com faca, enfim. Imagina a tensão, né? O ano passado, o meu aluno, o Mendes, sobrenome, né? Eram 4 alunos. Então era o Mendes, o Camargo, era o Teixeirinha, que é o Teixeira. Ai, gente, esqueci o nome do outro. Bom, enfim, os 4 Miguéis. Eram seus guarda-costas. O Miguel, ele chegou e falou assim, foi um momento que, inclusive, a gente estava vivendo muito tenso dentro da escola. Porque existiam umas fake news que eram o quê? Que eram os recados mentirosos dizendo, tal escola vai ter um ataque.
Então a gente vivia muito preso dentro disso. E aí o meu aluno falou assim, professora, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode, meu querido, o que foi? Aí ele, como que a senhora iria reagir se entrasse alguém aqui falando que iria matar a gente? Eu nunca tinha parado para pensar nessa pergunta. E eu olhei para ele, abaixei minha cabeça, eu pedi muito discernimento para Deus para eu conseguir responder. Porque ali não era mais a professora, ali era a Camila mãe. Sim. Ali era a Camila esposa, ali era a Camila cidadã, ali era a Camila filha, porque eu sou filha de alguém, sabe? E aí eu me pus no lugar das mães De várias pessoas. que estavam ali sendo representadas pelos seus filhos. E eu comecei a chorar. Porque eu falei, eu iria entrar na frente, porque eu não iria permitir ninguém fazer mal pra vocês. E aí ele olhou pra mim e ele começou a chorar junto comigo. Nossa, Porque Camila. eles sentiram a minha dor. Porque eu falei, gente, eu não consigo imaginar ninguém fazendo mal pra vocês. E é muito tenso isso. A gente ama essas criaturas. Eu chamo eles de criatura. Falei, criatura, senta, criatura. E assim, Marília, é muito difícil porque são perguntas que dói. Então você tem aquela aluna que ela retrata o pai que é violento. O que você faz? Eu respiro fundo, não sei, né? Nem saberia como lidar com isso. Essa que é a real. Eu tive uma situação de uma aluna que, por ética, eu não posso revelar, Sim. né? E ela foi molestada pelo pai. E a escola descobriu. E teve todo um processo contra esse pai. E o pai foi pra cima dela jurando que era mentira, que ele nunca tinha feito isso. Nossa, Camila, bem tenso mesmo. E aí, situação. e isso foi na época em que eu era eventual. Nossa, lá no início. Lá no início da minha carreira. Nossa, você pegou então, logo no início, já pegou tudo. De tudo um pouco. É. De tudo um pouco. Uma coisa que foi muito marcante pra mim, foi horrível, que foi até uma das coisas que me falava assim, dentro de mim mesma tinha aquela fala, você quer continuar com isso? Você tem certeza? Que foi uma aluna que foi assassinada. Na escola? Ela ia Dentro ser assassinada dentro da escola se não tivesse feito a intervenção. Porque o namorado pulou o muro, ele agrediu ela. Essa menina é daqui do São Judas. E eu não me recordo do nome dela, porque foi bem no começo da minha carreira e eu ainda não tinha conhecido ela. Então foi bem no começo do ano. Faz muito tempo. Foi em 2008. Ah, faz tempo. Faz tempo. Foi em 2008. E aí, assim, essa menina, ela namorava com um rapaz... Nossa, você não pensou em desistir? Desculpa, mas... Diversas vezes. Nossa, eu não sei se eu ia aguentar isso. É muito Diversas vezes. coisa. Ela tinha sido agredida por ele. Aí tirou ele de dentro da escola, comunicou os pais, né? Ia chamar a polícia, a mãe falou que não precisava. Pelo menos eu me recordo que tinha sido uma coisa assim. E a mãe levou ela pra casa. O rapaz, ele tava do lado de fora da escola e ele tinha dito, você vai morrer hoje. Essa foi a fala que a gente, professor, nós na época ficamos sabendo. Só que até então, eu não conhecia a aluna. Porque eu estava iniciando minha carreira e eu ainda não tinha entrado nessa sala para substituir aula. Porque eu estava como professora eventual. E assim, entre ela sair e ele encontrar com ela dentro da casa dela e ele matá-la, foi questão de meia hora. Ele deu um tiro na cabeça dela. Foi horrível, foi um negócio assim absurdo. Eu nunca na minha vida imaginei que eu ia passar por isso, no começo da minha carreira. Nossa, acho que me dá uma coisa aqui no coração. Ah, é muito forte isso. Eu não tenho nem o que dizer diante de você. É forte, é estranho, é dolorido. É algo que você olha assim e você fala, é sério isso? É sério. Eu já tive aluno que tava com fome, porque não tinha o que comer. E eu saí com ele de dentro da sala para levá-lo na cantina para poder comprar um lanche para ele. Porque ali não era eu professora, ali era eu mãe. Eu me pondo num lugar de mãe. Então era 1h da tarde e esse menino tava com fome. Ele tinha acabado de chegar, ele debruçou sobre a mesa,
com dor de cabeça, eu ia iniciar a aula, fazendo a chamada. E de repente, eu olhei e falei assim, mas por que o Felipe, o nome dele é Felipe, por que o Felipe tá de cabeça baixa? Aí estranhei. Felipe? Oi, Pro. Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Aí ele, não, eu tô com dor de cabeça. Nossa, mas mal começou a aula, você já tá com dor de cabeça? Aí você, como professor, você pensa, Fazendo tá onda. fazendo onda, não quer estudar, né? Olha, tá vendo? A gente nem... Por isso que a gente não tem que falar nada das pessoas, meu. Não fala, não Exato. sabe, fica quieto. Só que a gente, como professor, a gente olha assim, já estranha, né? Porque aluno, Porque eles adoram fugir. né? Se ele puder fugir daquela Dar aula... um drible no professor. Exato. Se ele puder fugir, ele foge. É. E aí, assim, eu olhei, achei estranho, porque ele tava realmente com uma carinha batida. E aí, enfim. Aí eu falei assim, tá, então você tá com dor de cabeça? Aí eu deu aquele estralo assim, né? Você tomou café? Não, Pro. Eu fui jogar bola. Eu acordei, tava atrasado, fui jogar bola. Eu falei, tá, mas você almoçou pra vir pra escola, né? Não, Pro, não deu tempo. Eu cheguei atrasado, só deu tempo de eu me arrumar e vir pra escola. Eu falei, aí, eu, falando comigo mesmo, eu pensei, né? Eu falei, ele tá com dor de cabeça porque ele tá com fome. Tá sem comer. Tá todo sem esse comer, tempo, né? Foi esse tempo todo. Vira o coleguinha do lado e fala assim, Pro, ele tá assim desde ontem. Sem comer desde ontem. E aí aquilo, eu falei assim, deu aquele estralo assim dentro de mim, eu falei assim, gente, peraí, essa criança, se for o que eu tô pensando, ele tá com fome e muito provavelmente ele comeu aqui na escola às 3:pouca da tarde. Olha, você vê, né? Você não é a primeira professora que vem e fala isso. A Fátima veio aqui também, Sim. edição 14, e ela falou também que tinha alunos que iam para a escola para comer a merenda, porque não tinham o que comer em casa. A gente E assim, sabe que é isso um difícil, problema mesmo, é social. difícil, Marília. E aí o que eu fiz? Na hora ali, eu falei, pessoal, faça um cabeçalho do dia, já estou voltando. Vem comigo, Felipe. Aí eu levei ele na cantina para ver se a cantina estava aberta, a cantina não estava. Aí me direcionei para a sala da secretaria. E aí estava a Aninha, que é a tia que fazia atendimento dos alunos e tal. Eu falei, Felipe, senta aqui um pouquinho. Aí ele sentou. Aí, sobre, né, a cabeça dele, ele pequenininho, eu fiz assim, tá com fome. Aí ela entendeu. Falei, ele tá com dor de cabeça, né? Aí eu pensei em trazer pra cá. Tem algum chá, algum biscoito pra dar pra ele? E como eu já tinha dito ali, bem Entendi, baixinho, nas entrelinhas. nas entrelinhas, aí ela olhou e falou assim, você almoçou, Felipe? Aí ele, não. Tá com fome? Ele, eu tô, tia. Você quer ir comer? Ficou comida do período da manhã. Esse menino regalou um molho. Acho que a palavra comida pra ele era sinônimo totalmente de felicidade. Claro, gente. E aí ele foi pro refeitório Fica e comeu. sem comer. E aí ela- dias pra você ver. E aí ela pegou e falou, não, que ficou beterraba do período da manhã. Você gosta de beterraba? Ficou almoço, você quer almoçar? Aí ele olhou assim, tia, eu adoro beterraba. Eu penso que mesmo que se ele não gostasse, Ele ia gostar. ele iria gostar porque ele estava com fome. Então, assim, você se pôr no lugar do outro, mesmo ele sendo uma criança. Não interessa a idade Né? da pessoa. E né? aí Eu acho você que olhar- Ser humano é ser humano, independente do sexo, da idade, Sim. de qualquer coisa. E aí ele foi, lógico que aí eu já voltei pra sala, porque eu não podia deixar os alunos sozinhos. Aí eu retornei. Aí os amiguinhos, o Felipe tá bem? O Felipe, não, tá bem, gente. Ele ficou lá, ele tá tomando um lanchinho, daqui a pouco ele desce. Pra ver se melhora a dor de cabeça dele. Lógico que eu não ia falar pra sala, alarmar a sala, falando, ó, ele tá com fome. Sim. E aí tipo, uma meia hora depois, a criança voltou, um bucho cheio. Feliz da vida. Ele olhando pra mim assim, agora eu tô bem, eu olhei pra ele, eu imagino. Ai, que delícia, né? Até estudou, né? Nossa, Então, como é que você vai pensar, raciocinar? E aí, olha como que... Com o estômago roncando ali, né? Olha como... Não tem Exato. como, gente. E olha como que as coisas são engraçadas, prioridades da Marília. vida. Eu ali, como professora eventual. Então, tudo isso sendo eventual. E E mesmo assim, você persistiu. Persisti. Falou assim, não, é isso mesmo que eu quero. E Humilhação do lado, coração partindo do outro. E reencontro, assim, com ex-alunos, que eu tenho um prazer de reencontrá-los, e eles olham pra mim, professora Camila, não é professora eventual, é professora Camila. Professora Imagina. Camila, quanto tempo e tal, e não sei o que, eu criança, como é que você tá? Você tá bem? Aquela coisa que é prazerosa.
são os prazeres que dinheiro nenhum paga, porque você constrói coisas, sentimentos, que só quem é professor sabe como que é. Você São reencontra... laços, né? São. Você constrói laços com pessoas. São laços. Afetivos. Né? Alunos que eu tenho, Laços de inclusive... afetividade. aluno- Isso é inesquecível. Pra mim, Inesquecível. pelo menos, é. Não, é surreal. É algo, pra mim, é algo totalmente inenarrável. Eu não consigo descrever. É um prazer, assim, de reencontrar, de chamar a atenção dos puxões de orelha, sabe? Aluno olhar pro, obrigado pelos puxões de orelha, hoje eu sou uma pessoa melhor. E se eu olhar assim... As pessoas vão entendendo, né? Que, Vão. assim, a bronca, os puxões de orelha, né? Valem a pena. Não é porque você não gosta da pessoa, né? Não, Muito não. pelo contrário, é porque você quer o bem, você sabe do potencial daquela pessoa. E mesmo você quando quer que tem, aquela pessoa, Marília, né? aquele aluno que você... Sabe, tem aquele aluno que você de cara você não gosta muito, do mesmo sim. jeito como tem o aluno que não gosta de você, que é como eu falo pra eles, eu não quero medo, eu quero respeito. E eu digo uma coisa dentro de sala de aula que eu acho isso é tão impactante pra eles, como é pra mim também, quando a gente começa a conversar, que eu ponho as regras na lousa, porque a minha primeira aula são regras. Do que pode e o que não pode. Porque a gente, como ser humano, a gente tem que entender que o outro tem limites. Sim, é. Né? Claro. E que tem coisas que dentro de uma sociedade a gente não pode fazer. Sim. A gente Tem pode que ter fazer, talvez, possamos fazer ainda... Tem que ter um bom senso, né? Exato, é um, entre aspas, talvez possamos fazer na nossa casa. Mas em convívio, não. Sim. Né? Então, assim, você tem que entender que respeito vem em primeiro lugar, não vai vir em último, essa é a minha primeira regra. Então, já é impactante para eles ali. E ali naquele momento, quando eu me apresento, que eu falo para eles quem eu sou, qual que é a minha proposta, como é que vão ser as aulas, e eu explico para eles que respeito sempre vai vir em primeiro lugar, eles começam a entender que ali não vai ter aquele negócio de faltar com respeito com o colega, porque eu vou cobrar. Sim, entre eles, entre todos, né? Né? O respeito. E aí eu falo para eles, ninguém precisa gostar de mim. Assim como eu também não preciso gostar de vocês. Aí eles ficam assim, né? Que aquele primeiro O momento... gostar vem depois. Exato. E aquele primeiro momento, quando eu falo isso, eles ficam assim... Aí tem aqueles que falam assim, como assim ela não gosta da gente? E aí, eles começam a entender que esse gostar é o se permitir cativar. Isso, E quando é você uma construção. E quando você começa a cativar, você é responsável por aquilo que você Porque ninguém te cativa. conhece, né? E essa frase, ela pra mim, ela Eu conheço a frase. é do Pequeno Príncipe. Então, assim, você passa a ser responsável. E quando você passa a ser responsável por aquilo que você tá educando, que você tá construindo laços, você começa a mostrar pra pessoa que o professor, ele é um ser humano. Sim. Que ele vai errar, que ele vai acertar, que vai ter dias que ele vai chorar, que vai ter dias que ele não vai estar bem. Que vai ter... Porque a criança não recebe, né? a imagem. não entende. É. Né? Ele acha que o professor é aquela figura estática. O professor, ele não come, ele não bebe, ele não tem sentimentos, ele não tem problemas. Porque as pessoas criam essa ideia meio robotizada do professor. É. Tanto é que às vezes a gente recebe... Por que será que a gente cria essas ideias, né? Eu creio que por uma questão ridícula, que eu acho que é perfeccionismo. De achar que o professor tem que ser perfeito o tempo inteiro. Né? Será que a gente não projeta isso pra tudo? Pra todos? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. E às vezes os pais falam assim, tem umas atitudes que você olha assim, você fala, gente, é sério que o pai... Não que o professor tá certo o tempo inteiro, não é isso. Mas às vezes a maneira como fala com o professor, sabe? E eu acho engraçado que dentro da minha profissão, dos anos trabalhados, eu tive pouquíssimos problemas com alguns pais. Que inclusive me causaram dores horrorosas. Eu tive situações que eu não gosto nem de lembrar. Mas foram poucas, graças a Deus. Foram pouquíssimas. Eu tive coisas muito mais gratificantes do que coisas ruins, né? Que bom. Assim, é algo que eu falo que... Os seus problemas maiores mesmo foram com a escola? Com a escola? Com a escola. Ou com a administração? A escola, a né? ideia física, que é coordenação e direção. Sim. Eu tive pouquíssimos Com as pessoas de lá de dentro. que estão ali dentro. Mais para esses últimos anos, né, agora, do que os anos em que eu iniciei. Sim.
Porque eu percebi uma coisa que foi até no dia que nós nos encontramos no metrô, que eu falei assim pra você, falei, Marília, as coisas estão tão estranhas depois da pandemia que a sensação que eu tive, que eu acredito que muitos tiveram, foi que nós vivíamos muito no automático, a gente não conhecia os nossos limites. E depois da pandemia, que a gente teve esse negócio desse resguardo, de ficar em casa, de se resguardar, de se guardar, de tomar cuidado com a questão da doença, que é uma coisa muito séria, que inclusive eu perdi alunos com Covid? perdi a Fernanda, e foi horrível. É uma coisa assim que eu fiquei muito triste, porque eu gostava da Fernanda. E foi horrível, foi em março de 2021. 2021. Foi 2021 que começou a ter a vacina. O pai dela, peraí, não, a ordem cronológica foi assim. Se eu não me engano, foi de 6 ou foi 9, eu não vou me lembrar de data específica. A mãe morreu. Ela teve problemas com a Covid, mas ela não morreu por causa da Covid. Ela morreu por causa, se eu não estou enganada, acho que foi uma parada cardíaca que ela teve. Ela estava aguardando um leito de hospital dentro da ambulância. Aí a mãe veio a óbito. No dia 13, o pai morreu de Covid. No dia 19, a Fernanda morreu. Nossa, Camila. Ai, que tragédia. Foi horrível. Foi horrível. E todos, Nossa, na época... muito triste isso. Ela é uma menina que ela cantava na igreja, lindíssima. É aquela gordinha, que tem aquele gordinho que é o desengonçado, né? Que é todo atrapalhado. E tem aquele gordinho que ele é lindo por inteiro. Ela era aquela gordinha linda por inteiro. Ela tinha um cabelão preto. Ela fazia maquiagem, ela era designer de maquiagem, coisa mais linda. Ela fazia umas coisas, mas por quê? Ela era aquela gordinha que ela era distribuída bonitinha, toda linda. Quando eu fiquei sabendo com aquela imagem. Eu fiquei com a imagem da Fernanda, essa imagem bonita dela. E foi tão triste pra mim, porque eu queria me despedir, mas não podia ir no velório. Não podia. Era restrito. Então ficou aquela coisa da como é que eu posso colocar? Da minha ausência no velório. Eu me senti mal por não poder ter ido. Mas porque não podíamos ir. E a única forma de demonstração de adeus foi através do Facebook. Então, pra mim, foi assim uma coisa... ficou incompleta. Ficou uma lacuna. No meu momento como professora. Entendo. E ficou... É algo assim que eu não consigo entender como que algumas pessoas brincam com essa doença. Ou brincaram com essa doença. É muito sério. Bom, é horrível. A gente até ignorar, porque não vale nem a pena reviver isso. Mas é lógico que a gente tem os sentimentos pelas pessoas, né? Queridas, que nos deixaram. E são coisas assim, momento. sabe, Marília, que marca muito a vida da gente como professor. Com certeza, não tem como não marcar. Então, assim, o ano passado, como eu ia te falando, eu tive, assim, alunos que me marcaram de uma forma muito, mas muito positiva. Eu tenho alunos que falam comigo até hoje pelo meu WhatsApp. Que conversam comigo, me mandam mensagem. Ontem, foi anteontem, o Gabriel tava me mandando mensagem falando assim: Pro, eu lembrei da senhora e da sua carta de despedida. Que eu vou chegar até lá, vou te contar o que eu faço com os meus alunos, né? E aí eu me emocionei, porque eu falei, poxa, é algo que marca. E ficou marcado na vida dele. E aí ele falou assim, quando eu abro a minha pasta das atividades que a gente fazia, que eu vejo o Pequeno Príncipe, eu choro. Porque ele lembra da história do Pequeno Príncipe, que é uma leitura extremamente prazerosa, é uma leitura de uma autodescoberta. Eu me emociono toda vez que eu vejo. Muitas reflexões, né? Sim. Nossa, o tempo todo você refletindo sobre você mesmo. E o que eu aprontei o ano passado? Eu tava doida pra ler o Pequeno Príncipe com os alunos, só que eu não sabia como levar. Aí um dia eu conversando com eles, expliquei um pouquinho sobre a leitura, falei como que é um livro bacana, não é um livro extenso, porque como que você incentiva o aluno a ler? Como? Vendendo um peixe bom pra ele. E como que você faz isso? Você primeiro apresenta um livro, eu penso que é um livrinho mais fino. Porque ele começa a ler aquele livro mais fino, ele passa para um livro médio, depois ele passa para um livro mais grosso. E quando pensa que não, ele é um leitor que traça de biblioteca, como a gente fala. Sim. Que ele quer ler sempre.
E ele quer melhorar a leitura, ele quer melhorar a escrita, ele quer aprender mais, ele quer sempre estar interagindo dentro desse mundo das palavras. Eu tive uma professora de língua portuguesa, agora, desculpa, mas eu lembrei dela agora, que ela falava assim, gente, vocês querem aprender a ler? Ela falava, leia o que vocês gostam, não importa o que seja. Sim. Se é a revistinha da Avon, leia a revistinha. Se é o gibi, leia o gibi. E Se é a bula do remédio, leia a bula do remédio. Exato, mas é exatamente Leia, isso. Se é a receita, Leia. na caixinha da maisena, é no meu tempo, né? Sim. Leia a caixa, leia a receita. Mas leia o que comece por aí. Quer dizer, na simples, né? Um simples contato. Com Esse a simples leitura. contato faz com que o aluno, às vezes, resgate dentro dele aquilo que está apagado. Porque você descobre um caminho de aprendizado através da leitura, né? E aí, o que eu fiz? Eu vendi o peixe, né, do Pequeno Príncipe para eles, e eles ficaram, assim, intrigados. Uns queriam descobrir. Eu falei, tem momentos que são para você refletir, você sozinho, você e sua reflexão. Não é você e eu, a professora Camila. É você com você. Eu sou eu e você é você. Eu vou ter uma percepção e você vai ter outra e tá tudo certo. E aí eles falam, poxa, professora e tal, não sei o que. Eu falei, então, gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pesquisa para ver quanto que custa o livrinho. E aí eu consegui encontrar, não é propaganda, mas, enfim, na Submarino. Sim. Eu encontrei o livrinho de bolso na época, foi o ano passado, não sei se agora teve reajuste de preço, né? Foi R$ 8,90. Nossa. De bolso? De bolso, livrinho pequenininho assim. E eu comprei um pra poder ver se não vinha em francês, porque às vezes vem escrito tão miudinho que você não consegue enxergar. Ah, tá, né? entendi. Aí eu falei, eu vou comprar um. Ai, Camila, pra poder... você é muito espirituosa. Aí eu peguei e comprei um, falei, aí seria o francês, a letrinha miudinha. Nossa, imagina lendo francês, vai ser maravilhoso, né? A única coisa que eu ia ser, merci beaucoup. E olha lá. Eu já acreditei, né? Nossa, em francês. Aí eu comprei, veio em português, a imprensa do livro muito boa, a qualidade do livro era razoável, né? E aí eu mostrei pra eles, antes de entrarmos num acordo, levei o livro nas 3 salas de 7º anos. Tudo bem se esse livro, gente? Eu já tenho um em casa, então não precisa comprar. A diferença é que é o quê? As editoras, cada uma transcreve o livro da sua forma. Então, vão ter páginas que não vão estar iguais. Vão ter palavras que vão ser diferentes. Mas você consegue acompanhar a leitura. Tudo bem? Tudo bem. Resumindo, eu consegui 32 alunos comprantes do livro. Isso, escola pública. Né? E foi muito bacana. E eu, assim, a minha preocupação era tão grande, Marília, de não deixar vínculo com a minha conta que eu queria receber em dinheiro. Para não ter nada depositado na minha conta particular, para não acharem que eu estava roubando. Olha como que... Ah, entendi, tá. Sabe, assim, você pensa, você vai além. Porque senão, né? Você vai além. Pensar. E aí, assim, fiz a compra, 32 alunos compraram. Tinha aluno que não tinha, que não conseguiu comprar porque era R$ 8,90. Eu fiz recibinho para os alunos assinarem que receberam, quanto que pagaram, quanto que tinha de troco. Então, tinha aluno que tinha troco de 10 centavos. Falei, gente, depois eu trago o troco quando eu trouxer o recibo. Tudo isso, assim, você e os alunos. A escola nem sabendo de nada. Comentei, falei, mas não assim... teve um incentivo. Não, esse incentivo nesse sentido, não. Muito pelo então, contrário. Realmente o professor tá bem sozinho na escola mesmo. Sim, dependendo da situação, dependendo de quem tá ali naquela parte da gestão, é bem complicado. Então, tanto é que eu fiz esse projeto com os alunos, que foi o projeto de leitura, e depois eu fiz uma intertextualização, que é fazer o quê? Uma comparação. Então, eu passei o filme do Pequeno Príncipe em desenho para eles assistirem e a leitura do livro. Então, eles iriam comparar. O que tinha no livro, o que tinha no filme, o que tinha no filme, o que não tinha no livro, para eles poderem fazer essa simetria, essa comparação. E, por sorte, eu conheci o professor Bruno, que é de filosofia, e eu não sabia. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Um dia eu tava conversando na sala dos professores, né? Tagarela, como sempre. Ô, professor, tudo bem? Eu não sabia que ele era de filosofia. Ah, tava lá, não sei o quê, fazer o projeto de leitura.
queria tanto que tivesse um professor de filosofia para palestrar para os alunos. Sabe assim, E ele lá, na sua frente. eu falo, Deus prepara as coisas tudo no momento certo e na hora certa. Não é quando eu quero, é quando Deus permite. Sim. E ali ele olhou para mim, eu vi radiando luz no olhar dele, porque eu falei assim, o Pequeno Príncipe, eu falei Pequeno Príncipe para ele fez assim, né? Sorriu. E eu olhei na hora, tipo, não sei por que ele tá sorrindo, mas enfim. Queria um professor de filosofia para poder explicar, né? Talvez vertentes que eu não consegui enxergar no livro, e que o professor de filosofia, porque afinal de contas é um livro de filosofia, pudesse ter essa aula com os Não, alunos. formidável a sua ideia. Eu amei, já tô Menina, aqui vendo tudo. Foi um negócio surreal. Eu fico extremamente feliz e emocionada. Isso pra sétima série. Sétimos anos. Sétimo ano, que seria a sexta série. isso? Seria a antiga sexta série. E aí, ele olhou pra mim e falou assim, eu topo. E aí eu olhei e fiz, mas você é professor de filosofia, Bruno? Eu sou. E eu amo O Pequeno Príncipe. É meu livro de cabeceira. Eu leio que todo bacana. ano. Eu leio ele. E eu olhei pra porque ele. a gente lê, né, sob outra perspectiva. E aí, ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, viu meu sorriso, fez assim, ó. E eu falei, cara, não acredito, eu consegui um professor de filosofia. E ali começou a nossa amizade. Então, toda vez que eu tinha um avanço da ideia do projeto, ele falava, Camila, pode contar comigo. Eu lembro que foi numa quinta-feira, eu não que lembro. foi a parceria que você Foi, conseguiu dentro com da ele, escola. dentro da escola, foi com o professor Bruno. Então, eu falei assim pra ele, pode ser numa quinta-feira? Ele falou, ótimo, que nesse dia eu não tenho aula na outra escola. Professor Bruno, será que ele vai assistir o nosso podcast? Ah, eu com certeza vou mandar esse link pra ele assistir. E ele tem um projeto bacana, eu não sei se ele ainda tá com esse projeto, Filosofia nas Ruas. Aonde ele Nossa, vai formidável. ele vai aqui no Parque Joaquim aqui da Francisco. Sei. Ele tem alunos que adoram o segmento do ensinamento dele e ele vai para simplesmente conversarem, dialogar sobre expectativas da vida, sobre coisas da vida na rua. Então, filosofia na rua. Entendi. Muito bacana, é muito legal. Olha aí, gente, professores, né? Sem ganhar nada, tá? Ele vai porque ele gosta, ele faz, por amor, né? Por amor. Por amor. E aí, o Bruno se propôs aí e nós tivemos uma palestra extremamente riquíssima, lindíssima, Marília, de se emocionar. E lógico que eu não ia deixar de fazer alguma coisa surpresa também pro professor, afinal de contas, ele era o meu anfitrião, ele estava indo na sala para palestrar para os meus alunos. Sim. E aí você faz aquela pressão psicológica nos alunos também, vocês se comportem. Vocês não taquem bolinha. Vocês não façam piadas. Se possível, respira bem devagar. Aí os alunos, tá bom, professor. Nossa, Camila, que horror. Eu sou sua aluna, meu marido. Porque naquele dia a minha preocupação era eles não se comportarem, porque quem não tá dando aula pra eles não tem noção Tem. das brincadeiras que eles fazem. Não é possível que um professor de filosofia não tenha ideia. Então, sabe o que é legal? Ideia. É que o Bruno nunca deu aula pro Ensino Fundamental 2. E ele morria de vontade de saber como que eram os alunos do Ensino Fundamental Então, você 2. tinha que deixar eles à vontade, pra eles saber como eles Então, são. só que no finalzinho, eu deixei eles à vontade. A questão era só se comportar pra receber o professor, pra poder... Aí eles começaram a fazer, né, as perguntas. Eu deixei super à vontade. E ali era só a questão assim, vocês se comportem, vocês não me façam passar vergonha. Tá bom, professora, a gente vai se comportar. Ai, Camila. E no final da sala, eu fiz 2 painéis, né, 2 cartazes enormes, onde tinha o desenho do Pequeno Príncipe. Então, eu imprimi o desenho do Pequeno Príncipe, sem colorir, e os alunos podiam colorir do jeito que eles achavam que era esse Pequeno Príncipe. Então, assim, Marília, eu tive alunos que... Eles criaram assim, surpreendente. Extremamente surpreendente. Eu tive Pequeno Príncipe negro, eu tive Pequeno Príncipe japonês, eu tive Pequeno Príncipe com a roupa xadrez. Então, eles podiam fazer da forma que eles achassem melhor. Legal, eu deixei eles criar da forma que eles enxergavam que era. Não precisa ser o Pequeno... porque às vezes você até se põe no lugar do Pequeno Príncipe, né? Mas era essa a ideia, né? Como que você... E tive o Pequeno Príncipe que seguiu mulher ali. Também. Que não transformaram em mulher. Não. Todos eram homens, mas assim... que tinha traços mais delicados
e Pequenos Príncipes que foram fiéis à obra, ao desenho, Sim. né? E aí no outro cartaz, aí nesse cartaz do Pequeno Príncipe tinha a estrela, que é um elemento fundamental na história, que eu não vou contar, eu vou deixar o público que ficar curioso ir atrás do Pequeno Príncipe para poder ler. Que é um livro que eu super indico. Ah, ele é eterno, né? Ele Como que é- é a leitura viva, né? É a leitura viva que não importa o tempo e Não. atemporal, né? Viva e atemporal, porque Exato. não importa em que século você vai ler, que sempre você O vai problema encontrar é- uma pérola ali, né? pra Uma você. frase que eu acho que é muito marcante nele também, pra mim, é que às vezes a gente esquece como que é ser criança. Ah, esquece todos os dias, todos os momentos. E aí ele infelizmente. fala assim, as pessoas adultas são muito estranhas. Ai, são, eu também. E aí eu olho assim e falo, gente, como é um fato, literalmente. É algo que às vezes a gente tem que se reinventar dentro da nossa criança. A gente cresce, mas a gente não pode esquecer como que é ser criança. Eu adoro pular amarelinha. Eu adoro balanço. Então as crianças vão para um parque, eu fico a doida do balanço. Eu vou lá. Gente, Eu gosto de rolar na grama. deixa eu balançar um pouquinho. Aí os alunos, professora, mas a senhora vai deixar a gente brincar? Eu falei, não, deixa eu brincar um pouco. Não é bom? É muito bom. Você briga com as crianças pelos brinquedos. Eu brigo, eu falo, deixa eu brincar um pouco, larga a mão de ser chato, menino, larga a mão de ser individual, ser essa pessoa que não quer dividir. Aí eles olham assim pra minha cara, não, pode brincar, a gente deixa. É gostoso, É né? muito bom. É muito bom. E aí fiz esse cartaz e do outro lado tinha um cartaz com pergaminhos pequenos, aonde o aluno, aí era uma parte muito íntima. Qual foi a parte que mais te chamou a atenção? Ou qual foi a frase que te marcou? Então era uma leitura da releitura daquilo que eles viveram. Ah, tá. E aí eles escreveram e ao redor do cartaz tinha a flor, que é um elemento importante também na história. Então o Bruno, quando ele entrava na sala, ele se deparava com os alunos, a carteira eu coloquei em U, para poder ficar aquele espaço para ele poder transitar, né, para ele poder passar, e no fundo estavam os cartazes. Então quando ele viu, ele olhou e falou, não acredito que você fez isso. Porque ele não esperava que tivesse uma sala decorada, vamos dizer assim, para recepcioná-lo. Isso em todas as salas eu fiz. Então ficou muito legal, ficou muito bonito, ficou muito bacana. Imagino. Só que o que me deixou chateada nessa história toda foi uma chateação curta, porque eu não fiz para esse público, eu fiz para os meus alunos, mas eu não tive em nenhum momento ninguém da direção e coordenação que fosse visitar. Olha aí, chegamos, né? Quer dizer, todo esse trabalho tão bonito, tão primoroso, e não teve um reconhecimento Não da teve. direção. Não tem. O professor categoria O, na Tipo gran- assim, vamos levar esse trabalho dela assim, para a Secretaria da Educação, né? Porque Não. muitos trabalhos... vão não com uma é? exposição. Vão, eu sei que E vão. não tem. Não teve. Eles levam. E aí foi aonde eu olhei assim, aquilo me chateou muito grande, que eu fiquei me perguntando. Falei assim, será que é porque eu sou categoria O? Porque eu não sou efetiva? Porque os professores que a gente eram... começa a acreditar, né, que de fato existe um preconceito. Porque os ali. professores que são efetivos o tempo todo têm esses confetes. Tem um ou outro professor categoria O que quando faz ali um evento junto com outros professores, tem todo esse prestígio. Agora, se é um evento mais ali isolado, é como se não existisse. E aí você olha assim, você fala, não precisava muita coisa, só ir lá olhar, sabe? Eles nem foram assistir, prestigiar ali Nada. no momento? Pôs a cara assim na porta e saíram. Não filmaram, Nada, não nem fotografaram, nada. Não colocaram na escola. Assim, porque tem uma divulgação, né? Tem o Instagram da escola, tem o Facebook então, da olha aí, escola. ó. Já Tem Instagram? tudo isso. Acho que eu falei besteira. Não, tem Facebook. Nada. Aí você olha assim e você fica pensando, é sério? Aí depois eu olhei e falei, quer saber de uma coisa? Com perdão da palavra, dane-se. Eu não fiz pra Sim. ninguém, sabe? Eu fiz pros meus alunos e convidei o professor, e o professor Ainda bem. muito... Olha só, olha que legal. Eu tenho que aproveitar disso. Olha como é bom quando a gente faz as coisas de coração. Sim, A gente não sai frustrado. não. A gente sai triste, decepcionado, por quê? Mas Com isso algumas passa, atitudes, mas né? passa. Mas passa, porque você começa a ver, não, eu fiz de coração. Você se sente preenchida, né? E sabe o que é o mais, assim, lustre disso tudo? A reação dos meus alunos. Quando conheceu o professor. Porque na cabecinha deles, o professor de filosofia era baixinho, barrigudo e careca. Você tá brincando.
E quando eu contei isso pro Olha Bruno... que imaginação. olhou pra Tá mim. vendo? Olha a imaginação das crianças, né? Ai, ele Acho que a vai- minha imaginação é Ai, eu- parecida com a das crianças. Tinha uns que falavam assim, ele vai vir de terno e gravata, que apostar deve ser chato. Mal sabiam eles que o Bruno era assim, um professor extremamente brincalhão, e molecão mesmo, Eu assim. imaginei ele alto, magro, cabelo enroladinho. Alto, magro, cabelo liso. Ah, Elisa, errei o cabelo. Grande. De óculos redondinho. Ele usa óculos mais pra escrita, Ah, mas pra conversar com os alunos, não. E assim, foi com a camiseta do Nintendo. Bem assim, sabe? Bem descoladão, bem zen mesmo, mas assim, gente boa demais. imagina. E aí, o que aconteceu? Tivemos 7 aulas nesse dia, e eram 2 aulas no 7º, a ordem foi assim, 2 aulas no 7º B, depois 2 aulas no 7º C, e depois 2 aulas no... Não, minto, foram 2 aulas no 7º B, 2 aulas no 7º A, e depois 2 aulas no 7º C. E a última aula eu voltava pro 7º A. E aí eu falei pra ele, Bruno, tem a última aula. Ele ficava pro noturno pra dar aula. Olha só que coisa doida. Tem a última aula, não sei se você quer ir lá pra poder concluir a palestra, porque 2 aulas não foi o suficiente. Nossa, então rendeu bem. Rendeu, foi muito E as bacana. crianças foram participativas. Muito, muito. Inclusive tem uma aluna minha, que é a Sofia. Uma das falas dela me marcou muito, que quando ela fala de uma passagem do bêbado no livro, que tem a passagem das garrafas cheias e as garrafas vazias, e que o personagem bebia para poder esquecer, né? Tinha essa fase. E aí ela falava assim, mas então ele nunca vai curar. Ela falou isso. É, por causa que o tempo todo tava vazia e ele queria encher. E o Bruno olhou e falou assim, ele ficou tão impactado com a fala das crianças. Aí teve uma hora que ele falou assim, você é criança mesmo? Aí ele olhava pra mim e falava assim, Camila, ela é uma adulta, né? Tipo, apontando assim. Você sabe que veio a Tamires aqui e ela dá aula de natação pra criança. E ela falou muito isso. Ela falou que uma aluna dela falou, né? Foi o episódio número 9 dela. Porque o 8 foi... 9. E ela falou exatamente que uma aluna dela falou pra ela, sabia que nós, crianças, sabemos mais que os adultos? Eu concordo. Porque a gente vive muito no automático, Marília. A gente decide as coisas assim, é isso, então tá. Tem que ir no mercado. Eles vêm com o coração, né? Eles vêm com o coração. com a pureza deles. Vem. Eles veem o que realmente é, né? Lógico que as crianças que são menores, os pequenininhos, eles ainda são mais amorosos. Os grandes você tem que começar a conquistar. Você tem essa linha de defesa também deles. Mas eu acho que... Mas ainda assim permanece muito essa questão do carinho, do respeito. Eu acho que, não sei, da minha concepção, o amor, ele tem que ser conquistado. Sim, Ele lógico. tem que ser construído. Qualquer tipo de amor. Sim, até porque se você conquista algo de uma forma qualquer, ele é vazio. Então não conquistou. Não conquistou. Então não conquistou. Né? Então Não conquistou. Você, é um dia de cada vez. E uma aí construção. é onde entra exatamente aquilo que eu te disse lá da questão da regra do respeito. Sim. Porque você aprende a entender que o outro falou, opa, peraí, parou ali, não gostou? Então parou. Não tem que ter brincadeira sem graça se o colega não gostou. Sabe? Tem que ter respeito pelo professor que vai vir aqui. Então eu não quero que vocês tenham brincadeira sem graça. Eu não quero que vocês façam comentários que você vai perceber que é um comentário que não é legal. Não faz. De repente, quando terminar a palestra, você no particular, se o professor tiver um tempinho para poder te dar atenção, você perguntar, tudo bem. Agora ali, não. Pra não estragar o momento, pra poder ter um clima harmonioso pra todos, sabe? Sim. Legal, né, Camila? Porque você sempre passou essa... eu vi dessa forma. Sim. Que você passou a construção de uma coisa muito difícil do ser humano construir dentro dele. Que é o bom senso. Sim, lógico. Né? Então, assim, ó. Porque bom senso é uma coisa que a gente constrói. Aliás, tudo dentro da gente, eu acho que acredito que seja construído, né? Sim, com certeza. Porque a gente não... A gente só acha que tem as coisas dentro da gente, mas não tem.
Não, a gente tem que ir atrás, a gente tem que conquistar, a É. gente tem que entender que alguns não são E os necessários. seus aluninhos, eles chegaram ali, assim, meio perdidinhos. E você foi dando direção para eles através Você das tem uma noção, atividades. Marília, alunos especiais, às vezes, eles ouvem mais não de mim do que dos outros, porque não tá acostumado a ouvir não. O E não é importante. Exato, e às vezes Não o aluno que é especial, que ele tem sempre tudo à disposição dele, porque ele é especial, porque não, ele tem que entender que se ele tá ali para socializar, O especial, você diria? um aluno de inclusão, Ah, tá. né? Um aluno de inclusão, né? Ah, eu gosto das palavras específicas. Né, que ele, no caso, ele é aquele aluno que ele requer uma atenção. Só que eu não posso dar essa atenção o tempo todo para ele, porque eu tenho outros alunos dentro da sala de aula, então tem que ser direcionado. Então, não, você não vai fazer isso agora. Você tem que fazer essa atividade. E aí tem pessoas que às vezes acham que quando você diz isso, tá sendo rude. Mas peraí, ele é aluno. Eu tenho que entender que o fato dele ser um aluno de inclusão, um aluno especial, não quer dizer que ele tem que ser tratado mal, mas ele tem que ser tratado como um aluno, Entendi. sabe? Ele ter você ter aula com um aluno especial e você pensar que você tem que ter esse suporte o tempo inteiro só pra ele, não vai dar certo, não vai dar liga. Então, às vezes, a gente tem casos de alunos especiais dentro da sala de aula que a gente não tem apoio. Como que você lida com esse aluno? O ano passado, eu tive um problema seríssimo com um aluno, que eu não vou dizer o nome desse aluno, por questão de ética profissional. Sim, claro. Mas eu vou dizer o que acontecia. Esse aluno cuspia. Esse aluno colocava o pé pro colega cair. E ele era um grau de inclusão sério. E não tinha professor que ficasse do lado dele para ter o apoio. E quando tinha, era uma vez na semana. Aí já é um pouco de maldade, né? Que não quer dizer nada. E aí, quando a gente começou a questionar que queríamos falar com a família, o tempo inteiro teve uma questão de... Eu não sei nem como colocar. De os pais não quererem conversar com os professores, inclusive a mãe do aluno, segundo a informação que chegou até nós, porque eu não ouvi, foi que ela disse que ela não ia na escola para ficar ouvindo um monte de besteira, porque ela já sabia que o filho dela era especial. Mas peraí, mãe. A gente não tá aqui pra falar besteira, a gente tá aqui pra querer falar sobre o comportamento do seu filho. Porque ele, no caso dele, ele era uma criança que ele já não conseguia ficar mais da 1h da tarde até as 6h35. Porque é muito tempo. Ele sentado, ele não conseguia produzir, ele é um aluno que ele não tinha coordenação motora. Ele começou a melhorar a coordenação motora um pouquinho mais no final do ano, porque eu insisti muito com pintura com ele. Olha que legal. Sabe? Então, assim, ele começou a ter o traço um pouco mais leve. Porque ele pegava o giz ou a caneta. Caneta era raro era mais lápis de cor. Mas, assim, era aquela coisa mais forte, sabe? E no finalzinho ele começou a ter aquele traço um pouco mais calmo para poder fazer. Olha Mas que só bacana. que esse processo, Marília, demorou horrores. Tipo, Quase um ano inteiro letivo. entendi. Foi mais pro finalzinho do ano mesmo. E aí chegou um momento que ele tava muito agitado e ele gritava. Aí você falava, fulano, faz silêncio pra Pro continuar. Não. E não tem ajuda? Não tem auxílio na sala? Tem a professora, não. Tem as cuidadoras que ficam do lado de fora, que inclusive é uma denúncia que eu vou fazer referente a isso, que é muito sério. As cuidadoras não tem curso de cuidadora. Ah, é? Não. É uma empresa terceirizada que contrata, por exemplo, eu vou contratar o Maciel, que não tem curso nenhum de cuidador, porque ele se candidatou à vaga, e ele vai cuidar do menino. Pronto, acabou. Ele cumpre o horário. Como que uma cuidadora não tem curso de cuidador? Para cuidar de crianças especiais? Gente, imagina que tenha, né? Não tem. Inclusive, tem cuidadoras que se acham professoras e querem invadir a aula do professor Meu Deus. para chamar a atenção do professor quando a sala tá bagunçando. E ela não pode fazer Nossa, mas isso. É difícil administrar uma sala de aula assim, hein? E é difícil. É o tempo todo você tenso. conhecendo os seus limites mesmo. E aí você olha pra pessoa, você respira, pra você não perder seu réu primário, você respira e você fala assim: eu não vou pular no pescoço dessa pessoa porque aqui eu sou a profissional. Aí você olha, você fala assim: você pode me dar licença que na minha aula quem manda sou eu? Você chegou a falar isso? Cheguei.
Eu precisei chegar. Momentos que eu Nossa, estava quer dizer, assim... a pessoa largou a criança que tinha pra se meter na sua aula. Ela fica ali na porta, quando você precisa de um auxílio, você tem que chamá-la. E aí a professora saiu, e eu estava chegando, e a turma, a professora saiu, o aluno sozinho, filho, vendaval, né? Aí eles, festa da caixinha, bem assim, vamos fazer o que a gente quiser. E aí esquece que quem vai chegar é a professora Camila, e aí quando eles me veem, eles vão falar assim, agora lascou, né? Que a gente vai ouvir até dizer chega, porque eles sabem que... Então, porque tem um aluno especial dentro da sala, que fica agitado e tal, enfim. E aí, quando eu cheguei, que não sei o que, eu falei, então tá, deixa que agora eu coordeno. Porque quem vai coordenar minha aula sou eu, não é a senhora. É dureza, amiga, não é fácil. Não, mas assim, eu te entendo. Eu te entendo perfeitamente. E aí, quando você leva Tem a momentos situação... que a gente precisa se impor, assim, verbalmente Sim. mesmo, né? Não só com a presença, você precisa falar. Aí, o pior de tudo, aconteceu uma determinada situação com essa cuidadora, onde ela me acusou de dizer que eu ensinava os alunos a bater nesse aluno especial. Que horror. Mas isso aí é uma calúnia. E quando eu comentei com a direção, nada foi feito. Nossa, Aí você Camila. entende por que a cabeça do professor começa a ficar, sabe? E aí ela continuou afirmando por A mais B e os alunos falaram assim, a professora Camila nunca disse isso, a professora Camila muito pelo contrário, ela disse que não éramos pra bater no fulano e que que nós aqui, a gente como aluno, nós alunos estávamos de parabéns por nunca ter reagido. Porque era um aluno que batia, era um aluno que cuspia na cara, era um aluno que estava passando a mão nas alunas. Entendi. E teve um momento que eu virei para as alunas e falei assim, meninas, vocês estão de parabéns. Porque em outro momento, vocês já teriam se defendido. Eu nunca disse para bater. Eu disse para falar não. Não faça isso, fulano. Fulano, não é para mexer nas coisas do coleguinha. Por quê? É difícil. Tudo tava sempre... assim, é cruel. Tudo muito à disposição. bem embaraçosa, né? Muito. Tudo muito à disposição. Você nunca abandonou a sala, nunca Não. saiu. Sempre ficou ali. Sempre fiquei. E aí, quando eu levei essa situação para a direção do o que tinha ocorrido, vamos conversar. Estamos chegando no final do ano de 2024 e nunca tive essa conversa. Nunca fui chamada para conversar. Isso foi o ano passado. Ah, tá. Nada era resolvido. Nada era resolvido. E aí depois, o que me pareceu é que foi assim, tinha-se, parece que um apego por essa cuidadora. Tipo, que apego. Tipo, eu gosto muito da cuidadora, sabe? Ela é uma senhora e tal, e que não sei o quê. Aí ela entrou na sala, aí nesse dia ela quis entrar na sala gritando e falando assim, respeita meus cabelos brancos. Eu falei, me respeita porque eu sou professora. Os alunos estão fazendo prova, então você pode se retirar, faz favor? Depois nós conversamos sobre isso. O que é uma inverdade. Essas coisas de o você que é uma inverdade. Se fazer pelo que você é, né? Não é assim. Respeita meus cabelos brancos. Aí eu fiquei pensando, falei, então porque eu tenho cabelo ainda preto, porque só Deus sabe se vai ficar branco Você ou não não. tem cabelo branco? Ainda não, Que graças a Deus. maravilha. Né? Aí assim, aquela coisa. Não sei também, se for ter, ok, tá tudo certo. Mas E isso não é. não vai falar sobre o meu caráter. Porque é o meu comportamento é quem vai dizer quem eu sou. Exato. E aí ali eu fiquei tão chocada, que para não dizer que eu não fui atendida, as únicas pessoas que vieram conversar com os alunos, porque eu exigi que fossem na sala, foi o vice-diretor e o coordenador. Ainda E bem, eles né? entraram na sala, fizeram uma ata, conversaram com os alunos. E foi um negócio, Marília, que graças a Deus, eu falo assim, você tem aluno que às vezes ele tem uma conduta ruim? Tem. Você tem aluno que tem conduta ruim, você tem aquele aluno que às vezes tem ele de tudo, né? quer ferrar com o professor. Mas graças a Deus eu sempre fui muito amiga dos meus alunos. E não porque eu fui amiga deles, eles me defenderam. É porque eu ensinei para eles falarem a verdade. Independente do que fosse. Sim. Sempre se posicione e seja verdadeiro. Todos, unânimes, me defenderam. Não teve um aluno que disse assim, não, a professora Camila ensinou a gente a bater no aluno. Não.
todos os alunos pegaram e falaram, não, a professora sempre disse pra gente falar não. Gente, mas que situação. Eu tô aqui imaginando você no meio disso tudo. E assim, olha o Os agravante maior. alunos, Isso, pra mim, pra minha pessoa, foi assim um transtorno. Mas a minha preocupação era maior pelo quê? Já pensou se chega essa história distorcida do jeito como essa mulher falou pra mãe do aluno? Sim, tô aqui pensando. Ou para todas as mães que têm os alunos especiais no período da tarde? Nossa, ia ser um caos. Ou para alguém da família que de repente fosse violento, porque hoje a gente tem uma violência desacerbada na sociedade de uma forma incontrolável. Ah, eu vou te bater porque você é do partido A, eu sou do partido B. Sim, hoje a agressividade Não, tá em alta. eu vou te dar um tiro na cara porque você é da religião tal, eu sou da religião tal. Ou porque você é isso, ou porque você é aquilo. Quem me garante que eu não iria sofrer alguma coisa do lado de fora da escola? Poderia mesmo. Já, Sabe? Se ela levasse, né? Se E aí esse assunto, ainda bem que foi resolvido tudo ali na hora. Sim, foi uma coisa que eu cheguei e questionei a minha direção, a minha coordenação. Eu fiquei muito, mas assim, muito emputecida com a história. Porque assim, foi uma coisa de colocar a minha vida em risco. A pessoa inventar uma história em que ela escuta, tipo assim, não aceitem a agressão do colega pelo fato dele ser especial. Vocês têm que começar a dizer não. E aí ele fazia graça, ele queria que todo mundo risse. Aí eu falava assim, não é pra rir. Porque vocês só estão incentivando ele a ter um comportamento errado. Tudo bem, ele é uma criança especial com diversos problemas, com diversos CIDs. Mas como que a gente educa uma pessoa? Mostrando que aquilo não pode ser feito. Ele vai repetir, ele vai... trabalho de formiguinha, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Vai chegar uma hora que talvez ele vai se reeducar. E talvez não. Mas eu tenho que mostrar pra ele a minha insatisfação. Não vai fazer. E é aquela coisa, foi uma coisa do momento, né? Que aconteceu ali na sua sala de aula. Então, quer dizer, as coisas... E aí, ali, a partir daquele momento, começou, assim, uma certa... um certo complô das cuidadoras contra mim. Nossa! Foi. Gente. Teve uma situação que eu tava na calçada da escola. Nossa, e nesse dia eu fiquei muito fora da casinha. Eu falo pros alunos assim, gente, eu dentro da casinha eu não sou normal, imagina eu fora. Mas assim, o fora da casinha, Marília, porque essa pessoa me tirou, sabe do assim? eixo, Me do seu tirou. eixo. Ela me tirou do meu eixo. Eu cheguei, 2 ex-alunos meus que estavam estudando no período da manhã vieram me cumprimentar. Eu tava assim, a porta da entrada da escola, a calçada, e aqui assim do lado o espaço da van de crianças especiais parar, para poderem desembarcar, descer e as cuidadoras virem pegar, né? Porque tem que ir na porta pegar. Aí tá bom. Eu fiquei assim, né? Igual, por exemplo, aqui na xícara, eu fiquei aqui encostada. E sabe quando você não percebe que você tá ali encostado? Aí eu peguei e dei um passinho assim pro lado. E aí veio a cuidadora. Sai. Eu olhei. Falei, como é que é? Aí os meus ex-alunos olharam, tipo, que isso? Aí eu falei, então, e continuei. Eu falei, não vou sair. Tava com a sacola das coisas, porque foi um dia que eu ia fazer até cupcake com os alunos na sala, que foi um outro momento e tudo mais. Porque muito material é a gente que leva pra escola. A escola não tem. Eu tô percebendo aí que você tá falando. E aí, assim, eu peguei e olhei assim pra ela e a minha sobrancelha subiu. Aí os alunos falam que minha sobrancelha, quando ela sobe, o mundo vai acabar. Tipo isso. Céu, né? O céu escureceu. Tipo, o céu é o limite ali, né? E eu olhei assim, aí eu falei, tá. Aí eu falei, você me paga. E aí veio uma outra cuidadora que percebeu o que ela tinha feito. Pede licença, né? Aí eu olhei. Tentando apaziguar, né? Exato. Aí eu olhei e os meus ex-alunos olharam assim pra ela e eu só falei assim, não se preocupa, você vai ter sua resposta em outro momento. Aí eu falei assim, agora eu saio. Aí eu dei uns 2 passinhos assim, eu falei, gente... Aí terminei ali a conversa muito rápida com os alunos, que eles vieram só me cumprimentar.
E entrei pra sala e fui organizar. Entrei pra escola e fui direto pra sala pra organizar minhas coisas, porque era o dia que eu ia fazer cupcake confeitado com os alunos. Sim. Que foi outra história que deu pano pra manga, mas vai ficar pra um outro capítulo isso daí. O Porque tem próximo um podcast. tem continuação. O desabafo da professora Camila. Continua. E aí passou uns dias, ia ter uma festinha. Aí essa cuidadora, eu tava ajudando a organizar as coisas porque ninguém sabia como que era pra organizar. E como eu era de uma outra época dessa escola, em que eu tive uma coordenadora muito boa, então muita coisa eu aprendi com essa coordenadora, principalmente como fazer a mesa para organizar as coisas para os alunos e tudo mais, para fazer a festa, porque ia ser uma festinha para eles e tal. Aí eu falei, é hoje. Hoje eu vou descarregar o que tá entalado aqui. Aí eu olhei e falei assim, desculpa, dá licença. Ela tava de costas, eu dei um tapinha assim. Bom dia, ela, bom dia. Eu esqueci seu nome, ela é fulana. Eu nem lembro o nome da pessoa, que ela é tão importante que eu não lembro o nome dela. Aí eu falei assim, então, fulana, esses dias atrás, você virou pra mim e falou assim, sai. Eu estava conversando com você. Então, eu falei, não, eu não terminei. Você vai ouvir. E aí agora você vai ouvir. Aí ela olhou assim pra mim, espantou, né? Falei, então, você disse sai. Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu não te conheço, você me conhece aqui da escola. Eu nunca te destratei, eu nunca tratei mal ninguém que tá aqui. E quando eu trato mal alguém, é porque essa pessoa já fez alguma coisa muito séria pra mim. Ainda assim mesmo, eu ainda peço desculpas. Só que dessa vez você vai ouvir. Você não fala sai nem com animal. Você é um ser humano adulto, você tá tomando conta de criança especial. E com o dedo assim. E bem assim. Ali de enfrentaria mesmo. Falei assim, você falou isso com intenção, não foi sem intenção. Se você tivesse me pedido licença, ok, bom dia, boa tarde, tá ótimo. Tá? Então você não fala mais isso. Você não faça mais isso. Porque eu não trato ninguém aqui desse jeito e eu não vou aceitar que você me trate assim. Tá bom? Obrigado de nada, licença. Dei as costas e saí. Eu não dei nem oportunidade. Sim, eu imagino. Sabe, sei assim, como é pra isso. ela... Porque tava aqui em mim. Lógico, essa foi a sua vez. Né? E aí quando eu fiz isso... Assim, pode parecer com um grau de maldade muito grande, mas eu lavei a minha alma. Não, de alívio, né? Não é Fiz maldade, assim, ó. de alívio mesmo. Isso aí. Aí a minha amiga que tava assim atrás de mim, que tava terminando de organizar assim as mesas pra poder pôr as coisas dos alunos, ela olhou pra mim e fez assim. Vai dar briga. As pérolas de Camila. Exato. Só que aí eu saí e acabou. Ficou com a cara pra mim amarrada desse tamanho durante muito tempo por mim. Falei assim, me trate com respeito pra eu te tratar com respeito. Você tá dentro de uma escola. Como que você quer estar dentro de uma escola e você não sabe o significado da palavra educação? Sabe? E você como aluno, você trata os seus alunos especiais que você toma conta desse jeito? Porque você toma conta dos alunos. Sai, vai embora. É assim que você faz? Porque se você fala com um professor, eu imagino o que você fala com um aluno. Nossa, Camila, é complicado você ter que estar o tempo todo falando, né? Sim. Que você é uma professora, que você merece respeito. Quer dizer, isso fica até chato. Fica chato porque você tem que estar reafirmando o tempo todo uma coisa que não tem necessidade nenhuma. Mas assim, foram, né, uma das pérolas que eu vivi. Não, sim, eu tô imaginando. Você aguentou muita coisa mesmo, né? Durante e aí, inclusive, esse tempo todo. Sim, inclusive teve uma amiga minha que foi assim, foi algo formidável ter conhecido a Simone o ano passado, que é uma professora de alunos especiais, que ela, né, ela tem essa parte da inclusão que ela estudou, então ela acompanhava. E ela olhava pra mim, ela falava assim, você tá tendo uma paciência? Aí eu falei pra ela, eu não sei como. Porque eu falo, eu sou católica, eu falo, Nossa Senhora tá pondo o manto dela aqui pra me acalmar, filha, porque eu vou perder meu réu primário. Aí ela dava risada. E eu preciso respirar, né? Existem situações, nessa escola que eu trabalhei, eu tive uma situação que me pareceu a pessoa querer me desmerecer por eu ser professora categoria O. Mas poucos colegas fizeram essa distinção comigo. Eu já tive alguns que fizeram, né? Mas já tem histórias, Marília, de amigas minhas contar que no Imbu, eu não sei qual é o nome da escola, e mesmo que se eu soubesse eu também não vou falar, que a professora chegou, sentou aqui na mesa, igual nós estamos aqui, né? E aí chegou um professor, sentou assim do lado.
Ô, professora, você é professora nova aqui, efetiva? Ela, não, sou professora, eu vim pra cá, eu peguei as aulas de substituição tal, eu sou professora categoria O e tal, que não sei o quê. Ah, você é professora... Aí a Nossa, figura muda o semblante da pessoa. muda. E aí a pessoa fala, ah, tá, então, mas a mesa do categoria O é aquela ali, ó. Nossa, gente. Quer Eu tô dizer, falando de professor. É. Existe. Existe. E é feio. Não, é muito feio. É E, ó, feio. que ano nós estamos? 2024, né? E assim... É horrível. É horrível. E você chegar, assim, ensinar pro aluno a questão do respeito com o outro, e depois você, como professor, você não... Fica a reflexão aí, né? Você não tem respeito, tipo, porque você é efetivo e o outro não é contratado, é estável e tal, enfim. Mas quem fez essa divisão dentro do Estado foi o próprio governo. Ah, sim. Foi o próprio É, governo. foi ele que... Foi o próprio governo. Assim, são situações absurdas. Né? Então... Quer dizer, ele criou, na verdade, as categorias. As discriminações, quem fez foram as pessoas, né? Sim. Foram as pessoas, porque... E agora eu não entendo o porquê desse... são colegas, né, de trabalho. Agora essa competição, da minha matéria é melhor, a sua matéria... Tem isso. Eu não entendo isso, sinceramente. Aliás, competição é uma coisa que eu não curto. Ó, inclusive, pra você ter uma noção, eu falo que, assim, os alunos começam o ano... meio que com bronca me conhecendo, né? Porque eu sou essa pessoa aqui, eu sou séria e tal. Com o tempo eles passam a entender que não é esse bicho de 7 cabeças. A única coisa que eu quero é que mantenham o respeito. É, só isso, sabe? gente, é tão fácil. E lógico que no começo... Quer dizer, não é fácil. né? lógico que no começo eu sou muito séria. Então eu não entro na sala... Não. Boa tarde. Tá em pé por quê? Tipo, aquela coisa bem gente, séria, tem os sabe? comportamentos conforme a necessidade, né? Eu Sim. acho. E aí eles olham assim, eles falam, ixi, com essa daí não dá pra nem respirar direito. E aí eles começam a perceber que não é pra ter esse tipo de postura de achar que é oba-oba. Tanto é que teve uma vez no ano passado, numa reunião de pais, eu mostrei o vídeo pros alunos e comentei desse vídeo com os pais na reunião. Qual foi o vídeo? A sala toda desorganizada, carteira e cadeira jogadas, um monte de lixo pelo chão, a tia da faxina tinha exatamente, acho que 15 minutos para varrer 7 salas e deixar tudo organizado. Ela sozinha, tem como? Nossa, Óbvio que não. Imagina. Lógico que não. Quem é dono de Impossível. casa aqui sabe muito bem. E aí, 4 salas embaixo, 3 salas em cima. Como que ela faria isso em 15 minutos, sendo que daqui a pouco iriam abrir os portões para os alunos do noturno entrarem? Não dá, não tem como. E essa sala fez isso, foi no 6º ano. Aí, o diretor filmou, mandou pro grupo dos professores. Eu fiquei envergonhada. Porque eles são meus alunos. Peraí. Se os alunos são a cara do professor e a sala é a cara do professor, aquela turma é minha turma, porque não é somente eu que dou aula, outros professores também dão, mas eu me pus no lugar da tia da faxina. Sim. E aí eu fiquei olhando para aquilo, eu falei, que inferno é esse? O que aconteceu? Eu fui na sala ver, eu falei, gente, mas eles me pagam. Tá bom. No outro dia, eu fui na sala. Não, no outro dia não, foi no dia que teve minha aula. Eu retornei e falei assim, eu quero mostrar um negocinho pra vocês. Aí eles olharam pra minha cara. Pro, eu falei, senta, vai vir por fileira, vai ver o vídeo, vai ficar caladinho, vai sentar. Aí eles olharam o vídeo, entenderam, né? Sim, senhora, voltaram. Próxima fileira, até terminar todas as fileiras da sala. E eles assim, de cabeça baixa, porque eles já tinham entendido Claro. o grande cocô que eles tinham feito, né? Sim. Aí, um emoji de cocô. Aí eles olharam pra minha cara, falei assim, vocês entenderam? Sim, senhora. É tudo Aí ali não precisava falar, não precisava dar bronca, porque o sim, senhora já era a sentença, né? Já reconheceu o que fez, Aí, né? falei, vocês estão satisfeitos? Vocês acham bonito? Vocês acharam legal? Aí eles, não, senhora. Falei, você não tá entendendo essas caras deslavadas de vocês, de olharem pra abaixar a cabeça assim, senhora, não, senhora. Vocês estão o quê? Estão no presídio? Pra tá assim, senhora, não, senhora. Daqui a pouco vocês não vão ter continência? Aí eles, não, professor. Eu falei, não, professora, o quê? Qual que é a desculpa? A justificativa pra tudo isso, né? Aí eles... Aí uma aluna muito sensata. Professora, a gente cagou no pinico.
Falei, E fora do pinico também. fora do pinico também. Principalmente. Falei assim, estou muito decepcionada com vocês. Se cagasse no pinico tava bom, né? Aí- Porque era mais fácil de limpar. Marília, eu juro pra você, na hora que eles olharam, que eu falei assim, eu estou muito decepcionada, aquele ar de tristeza no rostinho de todos. 5ª série. Aí eles olharam, aí um olhou e falou assim, nossa, a gente decepcionou a professora Camila. Aí eu olhei, aula de inglês, tá? 2 aulas na semana. Aí eu olhei pra eles, eu falei assim, eu estou muito decepcionada, muito triste, mas nós vamos corrigir essa postura de vocês. Ah, mas nós vamos? Aí uns olharam e falaram assim, ela vai pegar nossa alma agora ou depois? Porque tinha aquela coisa de, vai rezar, vai fazer oração, filho, tem que fazer oração pra tudo isso aqui melhorar. Vamos orar se tiver necessidade. Aí eles olhavam, tá bom, a gente faz oração. Mas mal sabiam eles o que era a oração. A oração vinha, né? que vinha. A oração era o quê? Vocês vão se organizar e a sala só vai sair quando tiver limpa e organizada. Vai ser a oração do dia de vocês, é o segmento da oração. Vai vir na última aula, eu vou vir na última aula, mesmo que eu não tenha aula com vocês. Eu vou vir aqui verificar se as cadeiras estão sobre as carteiras e se o lixo foi recolhido. Porque a tia da faxina, ela só tem que manter o prédio limpo. Ela não tem que ficar limpando o que você produz. O que você produz, você joga no lixo, que na sua casa você não joga no chão. Você joga a cadeira pro alto e acha, bonito, minha mãe vai achar legal. Não, tua mãe vai dar um cacete. Vai quebrar, né? Aí eles olham pra mim. Seu material de uso. Aí um falou assim, a minha mãe me arrebenta, professora, se eu fizer isso. Eu falei, então, por que a gente tem que ter esse conceito pobre? Desse pensamento pequeno. Pensa assim, eu vou levar esse vídeo pras mães de vocês. E aí, o que eu fiz? No dia da reunião, eu falei assim, eu tenho vergonha de mostrar o vídeo pra vocês, pais. Porque é vergonhoso falar que os filhos de vocês fizeram isso. Mas fizeram. Mas fizeram. Porque eu olho pra vocês e eu imagino que os senhores e as senhoras dão educação pros filhos de vocês. Aí os pais... Aí sempre tem aquela mãe... Que aí eu tenho vontade de rir, mas eu não posso rir. Não pode. E eu séria, e eu falando, que a mãe olha e faz assim, foi você não, né? E aí eu aqui no pensamento... Espero que você não esteja no meio disso. Eu aqui no pensamento, aí eu incorporo o Olaf, eu bate, só um pouquinho, bate. Tipo assim, sabe? Lógico, que é uma brincadeira do meu pensamento. E ali eu olho e falo assim, então, é carteira jogada, é cadeira jogada, e agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês, senhores pais. Vocês gostam de ser desrespeitado no serviço de vocês? Seja o serviço de vocês ser motorista, enfermeiro, cobrador de ônibus, caixa, faxineiro, não importa. Eu tô me colocando no lugar da senhora da faxina. Porque não é porque eu sou professora que eu sou melhor, eu não sou melhor do que ninguém porque eu tenho um título de graduação. Eu não sou melhor do que ninguém. Então assim, por que eu vou sair da minha casa, pegar um papel e jogar no chão? Porque, pra tia varrer, é o que a gente escuta. Agora você vê o seu papel, né? Você ali com os seus alunos e com os pais alunos, quer dizer, conscientizando. Com a banca de professores, né? Ah, todos os professores no dia da reunião. E aí você olha assim, aí os professores ficam assim pra minha cara, porque ninguém sabe o que eu vou falar, e os alunos... Mas eles Oi, ficam... desse tamanho pra mim. E aí os pais assim, né? Eu vou conversar. Tá. E aí você pensa, olha quanta coisa tem por trás dos bastidores que ninguém imagina. Desde o material que o professor compra, que muitas vezes não tem na escola. E é isso. E a gente vai... Resumindo, tudo isso, é só isso, É gente. só isso. Ou mais um pouco, talvez, né? Nossa, Camila, quanta coisa, hein? Agora vocês entenderam por que o desabafo da professora Camila, né? Porque realmente, assim, e não dá pra gente falar tudo. Isso aqui é só um momento da vida dela. E né, assim, Camila? uma coisa que eu acho que para poder encerrar, Marília, que eu penso muito é que ninguém nessa vida, não existe nenhuma profissão que não passe por um professor. Ah, com certeza. Nenhuma profissão. Não importa qual seja a profissão. Toda profissão tem um professor. Sim. Pode ser a mãe, pode ser o pai. Às vezes a própria mãe dentro de casa é uma professora, além de ser mãe, é uma professora para a vida do filho. Sim. Sabe? E tem coisas que às vezes a gente tem que aprender a guardar.
E no final do ano, só para eu poder encerrar aqui com você, que eu falei assim, eu vou te contar qual que era a surpresa. Eu dou uma carta para os meus alunos impressa, onde eu faço a leitura dessa carta, desejando para eles um bom Natal, um bom Ano Novo e momentos de reflexão com eles. E todos eles choram muito, porque eu peço para que eles aprendam a se perdoar um pouco mais e que iniciem o outro ano mais leve. Talvez seja aí aonde tem essa questão do respeito muito maior por mim no final do ano, ou o carinho que não tem medidas, porque eles aprendem a questão do respeito e do carinho sem eu precisar comprar. Entendi. Sabe? Isso que é muito bacana. Eu sinto saudade dos meus alunos por isso. Do bom dia, professor, ou boa tarde. E aí, professora, tá tudo bem? Sabe? Coisas assim. Ai, que legal, Camila. Bom, Camila, então, já que você já está encerrando, vamos encerrar juntas, então. Vamos. Deixa uma mensagem, né, para os seus alunos. Eu acho que uma mensagem que eu posso deixar para todos é que comece a pensar em você como uma estrela. Né? Não importa os cometas que passam perto de nós. Existem amigos estrelas e amigos cometas. Os amigos cometas são aqueles que são de momentos. Eles passam, né, brilha ali um pouquinho, mas vai embora. Porque ele tem um momento para ele passar. E o estrela não. O estrela é aquele que fica, que permanece. Né, que você possa irradiar luz onde quer que vá, que você possa ter mais esse carinho dentro de você e você poder transmitir isso pro outro. Essa sementinha, sabe? Você plantar para você poder colher. Acho que é isso. Muito bom. Então vamos ser estrelas e cometas, né? Porque somos estrelas e cometas. Eu prefiro ser estrela. Eu prefiro permanecer sendo a estrela ali. Eu às vezes gosto de ser cometa, passar pela vida das pessoas assim, rapidamente. Tem também isso, mas eu gosto daquela coisa de você deixar algo de bom, sabe? De você permanecer. Mas você passa e deixa aquela... Sabe? Às vezes não deixa, passa tão rápido que não deixa, né? Deixa aquele gostinho. Deixa aquele gostinho de quero mais. Quem sabe, um outro momento. Legal, muito bom, gente. Muito obrigada para vocês que ficaram com a gente até agora. Um beijo no coração de vocês e vão lá, se inscrevam no canal, do Lila Cortes e curtam os nossos cortes e edições. Beijo no coração de vocês. Obrigada. Acho que eu tomei o tempo demais. Uau, eu não sei quanto tempo. Olá, pessoal. Eu sou Marília Horft. Estamos aqui nos estúdios